Paz, meus amigos, eu quero contar para vocês como foi o meu primeiro exorcismo. Pois é, meu querido, isso aconteceu, mas acho que o ponto principal desse vídeo é te falar o que eu aprendi com isso. Então, fica comigo, a história é bacana, acho que é legal, é interessante, mas a lição por trás desse acontecimento eu acredito que seja o mais importante. Então, assiste até o fim, tá bom? Tamo junto e bora pro vídeo. Pra gente entender um pouco, exorcismo é expulsar o demônio, sai de retro Satanás e tem esse negócio aí. E é claro, eu, um jovem recém-convertido, ali acreditando no poder de Deus, vivendo algumas experiências, comecei a ficar encantado com isso e entender que isso era uma forma de autoridade espiritual, era como se fosse uma marca que eu era escolhido, e de fato era um ministério. Então eu queria viver essa experiência. Claro que existe muita influência externa, tanto culturalmente como a gente vê em filmes, coisas do tipo. Então, há todo um mistério sobre esse negócio de demônio. E óbvio, mano, a gente se interessa por isso. Eu lembro que eu começava a estudar sobre demônio e isso começou enfim, a fazer parte ali da minha rotina de estudos. Eu tinha a Bíblia ali, mas tinha um momento de estudar as coisas do demônio, de como que rolava esse negócio de batalha espiritual. Claro, em todo um meio, existia toda uma cultura dentre isso, né? Toda uma bolha. E eu tava dentro dela. Então, para mim, aquilo ali era muito real. E eu não tô falando que é mentira, mas tem casos que a gente vê que é mentira, né? A gente vê que há uns atores ali. Então, até nisso, era interessante buscar, porque a gente via nesse meio muito picareta fingindo que tinha uma autoridade. Então, ao procurar esses estudos, ao tentar se aprofundar nisso, já era um estudo difícil de encontrar, né? Sem muita base ali, como é que eu posso dizer, teológica, enfim. E tinha muita picareta, ou seja, tinha pouca referência quanto a isso. Mas isso não impede o cara de buscar. Então a gente começou a buscar aquilo ali, conhecendo as pessoas ali, trocando ideia, como é que faz, né? Então eu queria viver isso, mas o interessante é porque, como eu disse, era uma coisa de autoridade. Eu achava o máximo, irmão. Era um sinal de poder. Não tinha esse negócio aí. Quanto mais autoridade, né? O demônio bota a mão pra trás e faz aquela entrevista. E, mano, isso aí fez parte aí da minha vida. Tenho certeza que muita gente já sonhou com isso, já quis, né? Quem vive aí, quem é gospel, digamos assim, quem é cristão, já teve esse momento aí de querer ter essa autoridade. Então vamos lá. Como eu disse, eu comecei a estudar, tinha pouca referência, tinha uma influência muito grande do meio, né? Era muito comum nas igrejas, né? Tanto que chegou um tempo que as igrejas dessas matrizes um pouco mais pentecostais, digamos assim, as pessoas tinham até medo de ir pro culto e ter negócio de demônio, né? As pessoas não gostavam e isso gerou até uma despopularização de algumas igrejas. Isso é o que eu noto, tá? Não estudei nada, tô só contando ao meu ver, ao meu ponto de vista. Se você concorda, já deixa aí nos comentários. Mas isso aconteceu, essa questão de estudar, eu lembro que existiam coisas que estavam baseadas ali na própria Bíblia, né? Então, quando Cristo expulsa um demônio, ele tinha ali os comandos certos, né? E ele falou, ele deixa claro em um texto que alguns tipos de demônios, eles só saem com jejum, né? Algumas caixas só saem com jejum, né? Jejum e oração. E aí, pronto, se Jesus falou, era o que tinha que ser feito. Então, eu comecei a jejuar e me consagrar, né? Então, jejuar era, enfim, deixar de se alimentar, fazer alguma coisa disso. E se consagrar é justamente viver uma vida meio que de santidade, não se entregar aos prazeres da carne. Porém, já deixo de antemão, se você está querendo exorcizar e caiu nesse vídeo aqui, irmão, o jejum não é para isso. Isso acontece, é uma consequência, mas o que eu quero dizer é que você jejuar para conseguir esse tipo de poder tá errado. Não existe barganha com o nosso Deus. É esse o sentido, tá bom? Então, se você se consagra, se você jejua, que não seja um motivo desse aí conseguir poder, como eu fiz antigamente. Pois é, eu estava errado. Essa foi uma viagem minha, mas foi uma ignorância e o Senhor foi bom e teve misericórdia. Mas você que depois de ver esse vídeo, você não precisa fazer isso aí e cometer o mesmo erro.
E eu lembro que ao estudar, ao fazer propósito, jejum, eu lembro que eu comecei a ter meio que um discernimento espiritual, sabe? Então eu conseguia ver a influência dos demônios, saber quem estava endemoniado, mas eu ainda não sentia que era o, o tempo de fazer isso. E eu lembro que eu estava caminhando com alguns discípulos, isso algumas vezes aconteceu, vou contar mais 2 vezes aqui. Eu lembro que uma vez eu estava caminhando com o discípulo, passando pela rua, e uma pessoa me viu, e ela já me olhou diferente, eu já vi, isso, capetada já. Do nada, eu nunca vi aquela pessoa e nunca mais a vi. E ela começou a xingar de uma forma, falando sobre espiritualidade. Coisas, quem é tu? Pensa que tu é quem? Tu pensa que tu é pastor, que não sei o quê. E sendo que a pessoa nunca me viu, eu não estava fantasiado de crente, não estava vestido de terno, andando com a Bíblia, eu estava normal. Bermuda, camiseta, andando com discípulos barra amigos, né, caminhando para fazer alguma coisa. E essa pessoa se manifestou. E eu até brinquei, né? Falei, olha, eu não vou expulsar agora não, que hoje eu não tô no modo profeta não. E segui. E eu lembro que ela ficou, eu fui caminhando e ouvindo ela me xingando até a voz dela sumir ali na distância. Um outro momento foi quando eu estava numa loja, no centro da minha cidade, comprando ali normal, vendo alguma coisa, aí uma pessoa chegou e, e me saudou de uma forma meio que religiosa. Eu falei, paz, né? Alguma coisa do tipo, eu não lembro muito bem, mas o que me marcou muito nesse evento foi que a pessoa se fechou e quando eu olhei eu percebi, tá encapetada. E ela começou a se afastar e me xingar no meio da loja. Do nada, e falar de... Eu falei, isso foi uma prova que esse negócio era sério. E por que eu tô falando isso? Porque quando se trata de exorcismo, você vai concordar, existe muito picareta. Então, como eu era ateu, eu tinha um senso de crítica, de tentar, de duvidar das coisas, sabe? Então, quando eu estava pesquisando, será que esse negócio existe mesmo, né? Então, isso foi uma forma de, eu acredito, que Deus me mostrar que realmente existe, né? Deus permitiu que isso acontecesse para que eu visse, testemunhasse que era verdade, que não era mentira. Mas eu não estou dizendo que existe muito picareta, tá? Presta atenção aí que tem muita gente que contrata ator e faz esse negócio aí. Eu lembro que fui seguindo, fui pesquisando, fui me consagrando, até que surgiu a grande oportunidade. Meu irmão, eu fui convidado, né, fui convocado a trabalhar para um retiro espiritual. Quando a gente fala de trabalhar no retiro espiritual, quer dizer que a gente vai servi-los, né, fazer as partes mais organizacionais, digamos assim, mas tem a questão da intercessão, enfim, a obra também espiritual ali no negócio. Então eu falei, cara, é o meu momento, porque nesse retiro existia também a questão da libertação. Então tem um momento de libertação. Eu falei, cara, é o momento. E aí já me preparei, foi todo aquele preparo, e busca e hora. E meu irmão tava cuspindo fogo, meu irmão. Tava o profeta, o Constantine aí de Jeová. E aí fui pro encontro. E aí eu comecei, né, ali, busquei bastante, pedi de Deus para que ele me usasse. E aí começou. Começou ali, quando eu vi um demôniozinho já orava ali e tal. E eu queria que não fosse, assim, eu me frustrei um pouco porque eu queria que fosse algo que eu tocasse na pessoa e a pessoa voasse. Quando eu chegasse perto, os demônios gritassem e não foi meio assim, sabe? Eu lembro que, eu acho que foi um ou dois que estavam endemoniados, eu orei, mas foi não foi nem eu, na verdade, que você foi outra pessoa, eu só meio que contive ali. E meu irmão, isso me gerou uma frustração. Eu entrei numa crise, né, ministerial, falando, Deus, para que eu sirvo então? Cura não é, porque eu já orei por cura e não rolou. Expulsar demônio eu não expulso. O que adianta eu saber, ver, ter discernimento e não fazer o negócio acontecer? Então, isso acabou meio que me frustrando, né? Mas não é aquele frustrado de desistir da obra, né? Fui ali, seguindo, continuei servindo. E até então, parei de buscar esse negócio aí. Continuei minha vida com as minhas reuniões,
que pregava o evangelho, entendendo que aquilo ali não era para mim. Então eu tinha um certo conhecimento, mas não explorava, digamos assim, não me aprofundava nisso, porque naquele retiro eu entendi que esse não era o meu chamado. Eu não estava aqui para expulsar demônio. E aí eu lembro que numa dessas reuniões que eu fazia, eu peguei o violão, a gente começou a louvar e adorar a Deus. E começamos a buscar a presença e buscando, buscando, até que criou aquela atmosfera espiritual. E eu lembro que ao ministrar ali o louvor, eu vi que a pessoa tinha manifesto. E aí, junto com a adoração e a oração, eu comecei a orar também, né? Clamar para que aquela pessoa fosse liberta e tudo mais. E por incrível que pareça, eu senti que aquela pessoa, né? Eu percebi, eu vi que ela foi liberta ali, que ela manifestou ali o capiroto e o capiroto pegou o beco, digamos assim, como diz o Manauara. E, cara, isso me encheu de felicidade, mas não como antigamente, porque antigamente eu queria poder, mas de saber que o Senhor estava comigo e que eu tinha essa possibilidade. Isso também, eu poderia fazer isso. Entende o que eu estou falando? Porque a minha fé, eu não queria ter a experiência do outro, eu não queria acreditar por meio de outro, eu queria viver. Se eu vivi, eu acredito, era mais ou menos assim. Então, naquele momento, quando ao ministrar o louvor, o demônio foi expulso, digamos assim, aquilo me gerou muita alegria. E, principalmente, agora a hora mais importante, o momento da grande lição. Cara, se você está até aqui e quer saber como que faz isso, a dica que eu dou é não cometa o mesmo erro que o meu. Por favor, meu amigo, não vai por esse caminho. Eu errei, mas o Senhor foi misericordioso, tá bom? Mas antes de finalizar e te dizer a grande lição que eu aprendi, não esquece, mano. Deixa aquele like e comenta a tua opinião, se tu já viveu alguma experiência parecida, enfim, vamos interagir. Deixa Deus te usar aí nos comentários da melhor forma possível. E claro, se você achar que é legal, compartilha com alguém, tá bom? Enfim, qual foi a grande lição? Meu nobre, primeiro erro que eu cometi foi querer buscar isso como uma forma de vaidade, como uma forma de adquirir poder. Lembra, com Deus a gente não barganha. A gente faz a vontade de Deus e Deus não faz a nossa vontade. Então, no momento que eu quis, Deus não fez o que eu queria. Ele faz o que ele quer. Isso eu acho que é a primeira grande lição, né? Nós não mandamos em Deus. Se Deus quiser expulsar, ele expulsa. Se não, ele não expulsa. Tudo é feito de acordo com a vontade dele. Por mais que eu tente, se consagre e ore, se ele não quiser, não vai rolar. Eu acho que essa lição é incrível, porque a gente se torna o quê? Humilde para entender que não somos nós que fazemos, mas sim o Senhor. Então, cuidado com essa soberba gospel aí. E importante observar também que na simplicidade de um louvor, de uma adoração, a presença de Deus ela é manifesta e o capeta sai e as trevas se vão. Entende? Então, o que eu quero dizer isso? Ficar buscando isso, primeiro que não é interessante. Não edifica a vida de ninguém ficar pesquisando sobre demônio, essas coisas. Enfim. Mas, quando você busca a Deus, como a gente estava fazendo na adoração, cara, tudo se faz diferente. Há poder nisso. Então, já em momentos de louvor como esse, de adoração, houve cura. Numa dessas reuniões que eu tive, né, que eu fazia para compartilhar o evangelho com as pessoas. Então, simples assim, não era por minha causa, mas era o Senhor através de mim. Isso é uma lição que acho que todo mundo precisa ter, né? Então, quando você se reunir, até para pregar para as pessoas, não é você. Você vai ali trazer o evangelho, expor a palavra, mas quem vai fazer o extraordinário, fazer as pessoas entenderem aquilo, é o Senhor. Então, essa humildade é essencial para a vida do cristão. Então, meu amigo, que você nunca esqueça disso, que a simplicidade para tudo na vida, seja para expulsar demônios, seja para cura, seja para libertação, é
buscar a Deus, de forma simples, entender e adorá-lo. Eu acredito que isso aqui é uma receita que não falha, tá bom? Então eu espero que esse vídeo abençoe tua vida, mas antes de ir embora, vai aparecer um vídeo aqui na tela, que é de uma série que eu conto o meu testemunho. Então tem várias histórias lá que eu tenho certeza que vão edificar a tua vida. Então clica aí, assiste o vídeo. Por favor, comenta lá também para eu saber que você veio desse vídeo. Beleza? Então que Deus te abençoe e a gente se vê aí lá nos próximos vídeos. Tamo junto.